Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre intervalos e é um assunto bastante importante, principalmente quando a gente viu na aula passada sobre reta numérica, certo? Sobre o conjunto dos números reais, a representação de cada conjunto na reta. Então é muito importante a gente saber o que é um intervalo e como construir um intervalo, e principalmente sua representação matemática. Então, os intervalos, né? Os intervalos que a gente vai ver aqui dado dois números reais A e B com A menor que B, ou seja, números reais, né? A gente está falando dessa simbologia aqui. Vou até melhorar aqui para ficar mais bonitinho. Reais. Melhorou um pouco. Então, dado dois números reais, A e B, com A menor que B, ó, isso aqui representa menor, certo? Definimos letra A. Letra A menor, aqui a letra A. Intervalo aberto de extremos A e B, certo? É o conjunto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a representação, ó. A gente tem essa representação aqui. Ou seja, o que essa representação quer dizer? Você tem aqui o colchetes, ó. Esse símbolo aqui, ele é o símbolo de colchete. Então, você tem aberto em A, você tem aberto em A e aberto em B. A e B, eles são os extremos. Eles são os extremos. Tá ok? Então, isso aqui, ó, é um colchete, certo? Para quem não sabe, isso aqui se chama colchete. Colchetes. Certo? Colchetes. Isso aqui é um L, pessoal, não é um C, é um L, tá? Apesar de parecer, né? Mas eu vou melhorar aqui para não confundir. Colchetes. Colchetes, certo? A gente tem essa outra representação aqui. Essa representação aqui também aparece muito em questões, né? Você tem aqui, né, a representação do conjunto. Então, x pertence aos reais, ó. Isso aqui é pertence. Essa simbologia aqui, ó, ela significa pertence, certo? X pertence aos reais, tal que isso aqui, esse símbolo aqui, ele representa tal que. Então, x pertence a reais, tal que A é menor que x, né? E x é menor que B. Tá certo? Então, se a gente fosse representar isso aqui numericamente, vou colocar aqui como um exemplo. Vou colocar como um exemplo aqui, ó. Exemplo. A gente tem o A igual a 2, né? E o B igual a 10. Ou seja, se o x é maior que A e menor que B, significa que ele está entre 2 e 10. Então, você tem aqui, ó, 2. Você tem aqui 2 e 10. Então, você tem 2, você tem 3,
você tem o 3, você tem 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, como ele está entre 2 e 10, ele pode ser qualquer um desses números aqui, certo? Mas quando a gente fala sobre esses números, quando a gente está falando sobre esses números aqui, ó, a gente está falando de números inteiros, certo? A gente está falando de números inteiros. Deixa eu melhorar esse inteiro aqui. Ó, a gente está falando desse conjunto aqui, ó, inteiros positivos, ó. A gente fala de números inteiros positivos, onde os inteiros positivos representa os naturais. Só que entre 2 e 10, você pode também ter os racionais e você também pode ter os irracionais, certo? Racionais. Qual seria o racional? Uma fração do tipo uma fração desse tipo aqui, ó, 10 por 2. Valor, a resposta é 5, certo? Você poderia ter uma fração do tipo 9 por 3. A resposta é 3, ó. Então está entre 2 e 10. No caso, isso aqui, ó, esses dois números aqui, eles são inteiros, mas eles vieram de frações. E essas frações, elas representam o quê? Os números racionais, certo? Ah, mas eu posso ter um número irracional? Dê um exemplo de número irracional entre 2 e 10. Um exemplo de número irracional entre 2 e 10. A gente pode ter o π, ó, o famoso π. Ó, que ele equivale a 3,14. É um número irracional, certo? A gente pode ter raiz de 10, ó. Raiz de 10 também. Também é um número irracional, ó. Ou seja, π, raiz de 10 são números irracionais e pode estar entre 2 e 10. Então isso aqui é para você observar que essa representação matemática desse conjunto, eu posso colocar qualquer tipo de número entre 2 e 10, contanto que respeite a condição de ser real. Sendo real, pode ser inteiros positivos, pode ser naturais, pode ser racionais e irracionais. Tá ok, pessoal? Letra B. Intervalo fechado de extremos A e B é o conjunto. Ó, então você tem isso aqui, né? Quando você tem um aberto, você tem um colchete apontando para fora. Quando você tem um intervalo fechado, os seus colchetes vai estar apontando para dentro. Então, o A, aqui, ó, A e B, ó. Ou seja, esse é um intervalo fechado. Isso aqui é aberto. Isso aqui é aberto. E esse aqui, ó, é fechado. Certo? E eu posso representar também dessa maneira aqui, ó. X. Eu posso representar dessa maneira. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Certo? Significa o quê? Significa que se o A é 2 e o B é 10, então eu vou incluir no meu conjunto o 2
e vou incluir o 10. Tá ok? Não vai ser como no caso do intervalo aberto, onde eu utilizo esses números aqui, ó, mas não incluo 2 e 10. No caso do intervalo fechado, eu vou incluir 2 e o 10 e também os números que estão entre 2 e 10. Dependendo, como eu falei, do tipo de conjunto que ele está se referindo, no caso reais. Certo? Esse intervalo também pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Essa maneira aqui, ó, de representação, ela é muito representada quando a gente vai estudar a parte de estatística. Quando a gente inclui uma tabela estatística, um intervalo, e esses números eles estão incluídos nesse intervalo. Então, o intervalo fechado aqui pode ser representado dessa maneira, dessa ou dessa. Certo? Letra C. Um intervalo fechado à esquerda ou aberto à direita, de extremos A e B. É o conjunto. Então, vamos lá. Deixa eu levantar bem aqui. Vamos lá. Então, na letra C, o que ele está falando? Na letra C, ele está falando que o intervalo fechado é à esquerda, ou seja, aqui, ó, a esquerda, ó, é fechado. Então, você vai ter aqui, ó, o colchete apontando para dentro. Então, fechado em A, certo? E aberto, ó, em B. Significa o quê? Significa que nesse intervalo, você vai incluir, se o A, eu vou pegar o mesmo exemplo do que eu falei antes, se o A é igual a 2 e o B é 10, então nesse intervalo eu vou incluir 2, mas não vou incluir o 10. 10 não é incluído, ou seja, vai de 2, no caso, se a gente estivesse trabalhando com números naturais, ó, ele fala que é números reais, então posso considerar como naturais. Então ele vai de 2, né? Aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não incluo 10. Por quê? Porque é aberto em 10. É aberto em 10 e B vale 10, então é aberto. Então vai ficar fechado em A, aberto em B. X pertence a reais, tal que X é maior ou igual a A e menor que B. Ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Incluo o A, mas não incluo o B. Tá ok? Letra D. O intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda de extremos A e B é o conjunto. Ou seja, no caso a gente tinha o intervalo fechado à esquerda, agora a gente tem o intervalo fechado à direita. Ou seja, o intervalo vai ser aquela mesma representação, ó, colchetes apontando para fora, aberto em B e fechado, aberto em A, desculpa, e fechado em B. Tá ok? Então, se a gente considerasse o A, igual a 2 e o B igual a 10, o que ia acontecer? A gente ia começar a contar a partir de 3. A partir do 3, a gente ia começar a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A gente já incluiu o 10. Tá ok, pessoal? Incluindo o 10. Por quê? Porque o intervalo é aberto em A e fechado em B. Tá certo? Então, a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, por colchete, ou pode representar como X pertencente aos reais, tal que X é maior que A e menor ou igual a B. Ou seja, toda vez que tiver um intervalo fechado, você vai ter essa desigualdade aqui, ó.
Toda vez que tiver intervalo fechado, vai ter desigualdade, certo? Se for fechado nos extremos, a desigualdade vai ser em ambos, certo? Se for fechado à esquerda, a desigualdade vai ser à esquerda. Se for fechado à direita, a desigualdade é à direita. E também podemos representar dessa maneira aqui, ó, pessoal. A gente pode representar dessa maneira aqui, ó. Certo? Muito utilizado em tabela estatística. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade aqui a conjuntos numéricos. Esse assunto aqui de intervalo é extremamente importante, muito importante. Muita calma na hora de assistir a aula. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. E mesmo revendo o vídeo, se tiver alguma dúvida que não seja explicada pelo vídeo, ponha nos comentários, mande nos comentários. Tá ok, pessoal? Então, boa aula para vocês e até o próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.